Paz do Senhor, queridos irmãos, queridas irmãs. Hoje é um dia muito especial para nós, mulheres, né? Hoje estamos comemorando o Dia Internacional da Mulher e estamos aqui para conversar com todos sobre um tema, sobre fazendo alusão a esse dia, né? Vamos conversar hoje, eu e a irmã Rosângela, sobre o papel da mulher cristã no mundo moderno. E é um tema muito atual e precisamos conversar sobre isso porque temos um papel como mulheres cristãs que é diferente do papel da mulher que não serve ao Senhor. E para isso estamos aqui, né, irmã Rosângela, para falar sobre esse tema nesse dia tão especial. É verdade. Marcilene, boa tarde também a todos, paz do Senhor, os queridos irmãos também, que eu sei que estão nos vendo. É um prazer, é um tema também importante, é um tema também delicado, né, para o mundo moderno que nós estamos incluídos, mas é bem importante. Hoje vamos falar desse papel da mulher. E antes de começarmos, a gente já conversava sobre isso, né, dessa importância, desse contexto que estamos inseridos, e eu falava que eu tenho 2 textos na Bíblia, né, que eu gosto muito e que eu procuro estar incluída nele, né? É o Provérbios 31, é uma mulher que às vezes eu penso que essa mulher não existe. A verdade é essa. Mas é uma mulher que a gente se espelha, a gente procura ter aquelas características. São várias características, né? A gente procura ter essas características. E o de Pedro, 1 Pedro 3. E é uma classificação minha. Eu vejo a mulher de Provérbios, uma mulher executiva, e a de Pedro eu vejo uma mulher espiritual. Então eu procuro estar incluída com aquelas características. É bem interessante, irmã Rosângela. A gente estava realmente conversando sobre isso antes, porque o papel da mulher cristã, a gente sabe que é diferente. E a bússola da mulher cristã é a palavra de Deus. Então, quando a senhora falou dos seus textos preferidos, eu também concordo com a senhora. A mulher de Provérbios 31 é aquela mulher ideal que a gente, quando lê, a gente acha até impossível, né? Sim. São tantas qualidades e numa mulher só. E eu vou falar uma coisa que a senhora falou com a gente antes disso, falando que não somente nós, como mulheres, devemos olhar para aquela mulher como uma mulher ideal, mas até para os irmãos, os rapazes, né? Também procurar essas qualidades quando pensar em casar. Naquela mulher que a gente lê e foca só na mulher, né? Sim. Mas um rapaz que pensa em casar também tem que olhar, procurar aquelas qualidades também numa jovem, né? Claro que não vai encontrar uma pessoa perfeita. Sim. Nós não somos. Mas também prestar atenção nesses detalhes, né? Que aquela mulher era uma mulher que era louvada, era elogiada, não somente pela sua família, né? Até seu marido era respeitado pela postura daquela mulher. Então, é também um texto áureo para mim. Sim, com certeza. O texto de Pedro, né, que eu falei, que eu gosto de me espelhar nele, é 1 Pedro 3, onde ele diz: semelhantemente vós mulheres, sede sujeitas ao próprio marido, para que também, se algum não obedecer à palavra, pelo procedimento de sua mulher, seja ganho sem palavras. E às vezes esse texto até causa alguns conflitos, né, algumas polêmicas, com essa questão de sujeitar ao marido, né? Às vezes as pessoas acham que sujeitar ao marido obediência total, aquela subordinação forçada, totalmente o contrário, né? E eu até anotei aqui que sujeitar é sim estar subordinado a alguém, mas com amor, né? E eu até achei interessante, quando a gente começa a pesquisar, que onde Pedro fala ser sujeito é designar o papel, o lugar da mulher, né? Está junto quando ele diz: vós mulheres sede sujeita ao vosso marido. Então, qual é o lugar de vocês? Aí a gente vê lá no início, em Gênesis, quando Deus criou a mulher, criou o homem,
primeiro criou a mulher e ele disse que a mulher ia ser adjuntora, auxiliadora do homem. Aí Pedro é que diz, qual é o seu lugar na sociedade, né? É de auxiliadora do seu marido. Então você está sim subordinada a ele. Há uns dias atrás eu estava lendo um artigo sobre isso, que eu sempre gosto de ler, né? Tudo que se refere à mulher também, porque sou. E eu lia justamente isso, que o escritor dizia isso. Nós não temos, apesar de lutas que se tem aí fora no mundo moderno, da questão de ser igual, dessa igualdade, nós somos sim para Deus, nós somos iguais, né, na posição, vamos dizer, no amor de Deus, mas eu sou diferente do homem, nós mulheres somos diferentes do homem, até mesmo biologicamente, né? Nós temos, vamos dizer, eu sou mãe, eu sou avó e eu sei que o meu vigor, vamos dizer, eu sou casada há 38 anos, a força, o meu potencial é diferente do meu marido, né? Porque biologicamente nós não temos a força de um homem, nós não podemos querer lutar como um homem, nós temos a inteligência igual a eles, né? Nós raciocinamos bem, mas não é essa igualdade que eu estou falando. É a igualdade de eu procurar o meu papel, que é o que Pedro fala aqui, sujeitável. Então, qual é o seu lugar designado? E a gente vê isso, eu entender que eu tenho alguém que é superior. O homem é superior, o homem é a cabeça da mulher, né? E, por exemplo, no meu trabalho, tem alguém superior. Na minha casa, antes de casar, o meu pai era superior. Então, em todo lugar, o próprio Jesus, ele deu esse exemplo, né? Quando era criança, a Bíblia diz que ele era sujeito aos seus pais. Então, é essa sujeição. Mas é uma sujeição com amor, uma sujeição que eu não vejo problema nenhum. E é interessante essa questão, existe muita polêmica, né? Por algumas pessoas que desconhecem a palavra de Deus. A mulher cristã, como eu disse antes, tem a bússola que é a palavra de Deus. A partir do momento que a gente se distancia da palavra, aí vem muita coisa ligada às ideologias atuais, né? E ideologias não podem guiar a mulher cristã. Sim. A Bíblia tem que guiar a mulher cristã. E quando a Bíblia fala de submissão, a gente falou, acho que domingo passado, que a gente está estudando muito o livro dos Efésios, né? Paulo também traz essas instruções para a família no finalzinho do seu livro e fala que tem que sujeitar, a mulher sujeitar ao seu marido como ao Senhor. Sim. Então, se eu me sujeito ao Senhor, como é que a gente sujeita ao Senhor, né? Por amor? Por amor. Então, a sujeição por amor. Nós somos iguais, Deus criou homem e mulher, mas temos propósitos diferentes. E as queridas irmãs que estão nos ouvindo precisam saber isso. Somos iguais, né? Criados à semelhança de Deus, mas existem funções diferentes. Eu não posso competir com o homem no sentido físico, como a senhora falou. Sim, até porque cada um tem o seu papel, né? Tem o seu papel, a mulher gera, né? O homem provê, e claro que a mulher também pode ajudar na provisão de casa. Nós temos um privilégio que é gerar uma vida. Eu acho que a mulher não deveria se desvalorizar, pelo contrário, se valorizar. A gente tem um privilégio, o homem não gera, nós geramos. E temos o privilégio de carregar uma vida dentro do nosso ventre. Veja que coisa linda Deus fez conosco, que privilégio. Não é? A própria Maria levou Jesus no ventre, né? Foi uma mulher escolhida. Então nós temos um papel muito importante diante de Deus, diante da sociedade, e a gente não pode se desvalorizar. Estávamos conversando, eu e meu esposo ontem, sobre algumas questões de família e falando sobre essa questão do papel da mulher. E o papel da mulher, a Bíblia diz que é edificar a sua casa. A sábia edifica a sua casa. Não só que a mulher edifica a sua casa, o homem também, claro. Mas a mulher tem esse tempo maior com os filhos, né? E às vezes quando a mulher não dedica esse tempo com os filhos, a gente vê muitos problemas. A senhora, como esposa de pastor, sabe muito bem disso, sim, né, irmã Rosângela? Muitos problemas nas famílias e especialmente com os filhos, porque houve uma ausência de alguma coisa ali, da presença da mulher. E como auxiliadora, não pensem que somos auxiliadora, né? A Bíblia fala esse propósito, não pense que é pouco, é muita coisa. Auxiliar nossos maridos nas suas tarefas, estar ao seu lado, né? Não é fácil. Então nós temos uma grande tarefa,
gerar uma vida e criar essas crianças debaixo do temor do Senhor, isso é muita coisa para fazer. E a partir do momento que eu, como mulher, leio a palavra, mas não aplico na minha vida e me distancio do padrão, aí acontecem os conflitos na família. E a gente ouve, eu tenho certeza que a senhora ouve também muito isso. Eu não esperava isso do meu filho. Eu estou desconhecendo minha filha. Não é isso, irmã Rosângela? Justamente. Mas por que você está desconhecendo aquele próprio filho que você gerou? Houve um acompanhamento, e eu pergunto às vezes em aconselhamento a algumas mães, você está presente? Como é que está a conversa? Como é que está o dia a dia? Eu confesso que eu não tenho muito tempo, às vezes eu não tenho paciência. Então, se você está desconhecendo seus filhos, é porque está faltando uma presença. Então, nós temos, como mulheres, um papel muito glorioso, muito maravilhoso, que é auxiliar nossos maridos e também a questão da criação dos nossos filhos, educá-los debaixo do temor do Senhor. Eu acho que isso não é pouca coisa, não. Eu acho que isso é muito jornada especial. Tripla. E a senhora, como agora avó, né, irmã Rosângela, que deve ser também uma experiência muito, muito linda, né? É uma jornada de 24 horas, né? 24 horas. 24 horas. E assim, eu sou a favor da mulher também que trabalha fora. Eu trabalho fora. Eu trabalho fora desde os 18 anos que eu trabalho. Mas assim, tem coisas que tem que ter o limite, né? E desculpe me interromper, irmã Rosângela, vale a pena falar para as irmãs que estão nos ouvindo que a irmã Rosângela tem 6 filhos. E assim, até para uma mulher que começou a trabalhar muito nova, né, mas não deixou de criar seus filhos, são todos crentes, servos do Senhor. Eu sei que eu não estou... Eu acho que vale a pena dizer isso porque a irmã Rosângela para mim é uma referencial. E eu só tenho 2 filhos, né? A irmã Rosângela tem 6 filhos, mas continua ao lado do seu esposo, os filhos todos crentes, servindo ao Senhor, trabalhando, né, irmã Rosângela? E dando conta de tudo. É fácil? Não é. Mas o Senhor nos ajuda. Quando a gente busca a Deus, né, esse ajuda, isso eu tenho certeza. O mérito não é meu, nem do meu marido, mas é o Senhor que fez isso. Eu sempre me preocupei em pedir orientação a Deus como criar meus filhos. Então, eu comecei a trabalhar aos 18 anos. E me casei também com 19 anos. Então, com 21 anos eu era mãe. E a minha profissão também é uma profissão que requer muito, né? Porque eu professora. Então, é uma jornada fora e dentro de casa continua também, né? Porque tem caderneta, tem provas, tem muita coisa. Você tem que estudar, se preparar. E eu sempre busquei conciliar isso e sempre entendi que eu não podia querer ser a excepcional no meu trabalho. Eu precisava ser a excepcional no meu lar. Isso eu sempre tive essa consciência. Então, de dividir horário, de estabelecer o horário e me dedicar mais ao meu lar. Não que eu fosse ser uma profissional irresponsável. Eu sempre tive esse cuidado de, até mesmo porque o nome do Senhor é glorificado, né? Mas eu lembro que teve uma vez que eu fui tentar retomar, voltar a estudar. Eu queria outro curso, eu queria fazer serviço social. E comecei na Federal, mas os 6 meninos eram pequenos, precisavam de mim integral. Tinha uma pessoa que me ajudava com eles. E comecei, mas depois eu fui chamada na escola pela coordenadora. Ela disse, eu estou vendo uma mudança nos seus filhos. Estudavam 5 na mesma escola. Só o mais velho, que estudava já em outra, e ela disse porque eles eram sempre primeiro e teve uma queda. O que foi que aconteceu? E eu confessei a ela, né, que eu estava com essa outra tarefa, eu estava estudando. E ela disse, o que a senhora acha? É bom pensar se vale a pena. E aquilo eu me choquei, né, porque foi uma pessoa de fora, uma pessoa que nem era cristã. E eu cheguei em casa, eu lembro que eu cheguei da faculdade e deixei os livros assim na mesa, fui para o meu quarto, chorei, mas ao mesmo tempo eu estava refletindo com o Senhor que não valia a pena. O importante era eu cuidar dos meus filhos, eu já tinha uma profissão que eu queria mais. E o meu papel era cuidar da profissão dos meus filhos, né? Que eles iam ser no futuro. E abandonei, eu não tranquei a faculdade, eu abandonei. Eu lembro que Oscar chegou e disse que não estava certo, eu pelo menos trancasse, talvez eu reabrisse. Não, eu não quero. Eu escolhi ser mãe, então eu vou ser mãe. Porque é um privilégio ser mãe, né? E não me arrependo, nunca senti falta do curso. Hoje é interessante, né? Que eu trabalho com famílias
carentes, então com certeza eu iria precisar do meu curso de serviço social. Mas o Senhor me honrou. Sempre foi meu desejo trabalhar onde eu estou trabalhando e o Senhor me honrou. E não fiz a faculdade, mas o Senhor abriu. Teve tempo para os filhos. Tive tempo para os filhos. Então hoje eu vejo que Deus nos ajuda, né? Nunca fez falta, nunca foi coisa que ficou pendente, assim, que eu deixei para trás, não. Então eu acho que o importante é você priorizar as coisas. Priorizar ser mulher é um privilégio, né? Ser mulher, mas ser mulher, como Pedro diz, ter um espírito manso, quieto, isso me chama sempre atenção. Ele diz que é precioso, isso é precioso diante de Deus. E a mulher tem que entender também o que é importante, o que é que embeleza ela. É o interior dela, né, como Pedro diz, porque isso não se corrompe. Então, a sociedade hoje, ela nos envolve em buscar mais, em ser mais intelectual, em trabalhar, em ter cargos elevados, mas nós precisamos ser vacinadas com a palavra de Deus e entender. O meu papel é de ser um excelente profissional, posso trabalhar fora, mas qual é o meu papel principal? É cuidar do meu lar, é ser ajudadora do meu marido, é ser uma mãe valorosa, como eu dizia no início da Mulher de Provérbios. Seus filhos se levantam e a louvam. Né? O seu marido é reconhecido na cidade, porque é uma mulher que trabalha fora, é uma mulher executiva, naquela mulher, mas o marido dela é conhecido. Então, isso é um privilégio, né? O marido passa, olha, ele é esposo de fulana. Por quê? Ele tem o perfil dela, né? Ele tem o retrato dela, anda com ele. Então, eu acho que isso é muito importante para jovens hoje querer seguir esse padrão. A Bíblia é linda porque ela tem o modelo, né? Como devemos nos vestir, como devemos nos comportar, como devemos falar. De tudo, né? De tudo, criar os nossos filhos, ser esposa, né? E os jovens, a mulher, como você falou no começo, ela é quem, e a Bíblia diz, edifica o lar. Então o jovem precisa ter esse cuidado hoje, quando procurar uma esposa. Como é essa jovem? Ela é edificadora? Então, e ele tem esse retrato, ele vai ver em casa. Né? Eu ouvi minha mãe dizer isso aos meus irmãos. Quando você for procurar a sua esposa, olhe como ela se comporta, olhe como é a mãe dela, que ela vai ser o retrato. Né? Então isso é importante, vale a pena ressaltar nesse dia para os jovens, que eu sei também que estão nos ouvindo. Estão nos ouvindo. Eu acho que é uma questão até de prioridade, não é? A senhora falando da questão o seu testemunho, né, que a senhora abriu mão, mas a sua prioridade naquele momento era e até hoje né? São seus filhos e agora seus netos. E eu acho que nós, como mulheres cristãs, sabemos que a prioridade é o nosso lar. Isso não quer dizer que você não pode trabalhar fora, né? Como a irmã Rosângela já falou aqui. Mas qual é a sua prioridade? Um dia desses eu estava conversando com a mãe sobre isso e falei para ela, qual é a sua prioridade? Que ela disse que estava sem tempo para o filho. E ela fazia encomendas de algumas coisas para vender. E eu disse, então no lugar de você, dê uma dica, no lugar de você pegar 10 encomendas, de repente você pega 7, 5, para que você gaste mais tempo com seu filho. E eu disse, quais são as suas prioridades? Eu percebi que ela parou para refletir. Aí eu disse, você quer ganhar mais dinheiro e perder seu filho, ou você quer ganhar menos dinheiro e ganhar sua família, né? E eu percebi que ela realmente parou para refletir, porque às vezes a gente tem que analisar quais as nossas prioridades, né? Uma vez eu conversando com uma pessoa que disse que estava querendo ter um filho e perguntou a mim, como é que eu faço? Porque eu trabalho e eu... Como é que vai ser, já que você tem filho? Perguntou a mim outra irmã, que era crente. E a irmã deu lá a dica dela. Eu disse, olha, você vai ter que renunciar a alguma coisa. E eu percebi que ela não gostou. Estou falando de mulheres cristãs. Eu disse, não existe nada que a gente faça para ter um sucesso, sempre renuncia a alguma outra coisa. Né? Os jovens, quando estão fazendo faculdade, especialmente próximo de entregar a TCC e aquela correria, renuncia a sair com os amigos, né? Lê mais. Quando a gente está para casar, a gente gasta menos para economizar. Então, todo propósito que a gente tem na vida, a gente tem que renunciar. E muito mais a criação de filhos. Né? Ser dona de casa e ser esposa requer uma renúncia. Então, a senhora trouxe esse exemplo de renunciou uma segunda faculdade
mas ganhou seus filhos, né? Não perdeu seus filhos continuaram tendo um bom rendimento na escola. E não somente isso, em tudo na vida precisamos muitas vezes renunciar, e não é fácil. Né? A renúncia não é fácil, mas a mulher cristã aprende a renunciar e a submeter à vontade do Senhor. Então, irmãos, agora vamos dar um intervalo, né, irmã Rosângela? Só uma pausazinha, daqui a pouco a gente volta com a nossa conversa sobre a mulher cristã. Que está muito boa, por sinal. É verdade. O modelo da família constituída por Deus é perfeito e fundamental para o progresso da humanidade. Sabemos que os valores e os princípios cristãos beneficiam a sociedade, mas alguns preferem ignorá-los. Defendemos e acreditamos no padrão da família constituída por Deus, homem e mulher. Os ensinamentos do Senhor Jesus são valiosos e importantes para a construção de um mundo justo e solidário. E criou Deus, o homem, à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Gênesis 1, 27. Não desperdice seu tempo compartilhando notícias desagradáveis. Compartilhe Jesus. Compartilhe a verdade. Rede Brasil. Voltamos com a nossa conversa, que está bem interessante, mas o tema, né, o papel da mulher cristã no mundo moderno. E nesse intervalozinho eu lembrei de uma pessoa que é muito especial, né, para nós. E ela é referencial nas nossas vidas, assim como eu falei desses textos, e eu vejo muito essas qualidades em Irmã Judite, né? Irmã Judite é uma mulher que tem exemplos a seguir. Quando eu leio Provérbios, não tem como eu não me lembrar dela, Provérbios 31, ela tem muita característica dessa mulher, e a de Pedro também. Eu sempre que estou com a Irmã Judite, no nosso dia a dia, eu vejo isso, essa submissão, ela nos ensina isso, essa mansidão, esse espírito quieto, e ser diligente como ela é, estender a mão, né? Isso é louvável para nós. Nós temos a Judite, que é a esposa do nosso pastor presidente, né? É como a gente diz, é nossa mãe, ela é uma amiga, é uma conselheira e é um referencial. E eu entendo que nesse mundo moderno que a gente vive, onde muitas mulheres, eu até digo que cristãs, procuram exemplo de mulheres que não tem nada a ver com o nosso contexto cristão, né? E quer imitar, quer seguir. E onde nós temos, além da palavra, nós temos mulheres no nosso convívio, no nosso meio, que é louvável, é honrável a gente querer imitar, como Paulo disse, né? Me imite porque eu imito Cristo. E a gente vê isso em Irmã Judite. É uma serva de Deus, é uma mulher cristã, é uma mulher moderna, mas é uma mulher que não perde as características de Cristo, né? E nesse momento eu quero parabenizar a Irmã Judite por este dia, pela sua vida, pelo seu exemplo de esposa, de pastor, de amiga, de companheira, de mãe. São várias as qualidades que a Irmã Judite tem, e parabéns para a senhora, e é um privilégio para nós andar com a senhora, andar junto, ter a senhora na nossa convivência, porque é um prazer, né? Eu creio que você sente o mesmo, né, Marcilene? Sim, não tem como falar de mulher virtuosa e não falar da Irmã Judite, né? Ela se encaixa muito bem em Provérbios 31. E eu sei que, eu costumo dizer que a Irmã Judite até calada ensina. É uma mulher realmente virtuosa. Ela é aquela mulher que tem um exemplo realmente para dar para a gente, para nós, para mim, como uma esposa de obreiro jovem ainda. Não sou vó ainda também, né, Irmã Rosângela? Sou mãe, mas eu penso que ela tem muito para nos ensinar. Ela, além de ter a vida dedicada ao Senhor, ao serviço do Senhor, também tem a vida dedicada à família, né? Ao seu esposo, que é o nosso pastor. Então é aquela mulher que cuida do lar, que
cuida dos seus filhos, seus netos. Ela tem exemplo em todas as áreas para nos dar. Temos o privilégio de algumas vezes, né, mensalmente temos a reunião da UEMADEP, e ela falou, eu lembrei muito dela hoje, porque a irmã Judite passou alguns encontros falando sobre a mulher cristã como mestras do bem. Não foi isso? Essa é a cara dela. Foi muito bom. E essa característica, mestras do bem, eu lembro muito dela. A irmã Judite é uma mestra do bem. E ela ensina isso. Ela ensina em silêncio, ela ensina no seu dia a dia, ela ensina muitas vezes sem palavras. Então a gente louva a Deus pela sua vida, irmã Judite. Essa homenagem cabe muito bem à senhora. Eu sei que seu dia não é só hoje, né? Todos os dias, né, irmã Judite, a gente agradece a Deus, porque Deus colocou ao lado do nosso pastor uma mulher que é referência. Porque ela é referência para todas nós, né? A gente pode olhar para a irmã Judite e encontrar nela uma resposta, porque ela segue os princípios, os padrões cristãos. Então, como a senhora falou, a Bíblia tem muitos exemplos, e Deus também nos deu exemplos entre nós, no nosso meio, né? Isso é um privilégio, realmente. E, como eu disse que eu sempre lembro, Provérbios 31:10, eu citei aqui, além da mulher de Provérbios, como eu disse, eu acho que ela é bem executiva, mas ela também é espiritual. Aí ela nos traz essa lição de que eu posso, como eu disse no começo, trabalhar fora, cuidar da minha casa, mas eu ser uma mulher espiritual, uma mulher que busca a Deus, uma mulher que tem propósito. Hoje em dia se preocupa muito com a estética, com o modismo, né? Mas nós, como mulheres cristãs, a gente brilha muito mais preocupada com as coisas de Deus, em agradar a Deus, em servir. O serviço a Deus é um serviço lindo. E nós, mulheres, temos esse papel importante. Eu vejo isso quando a gente lê os evangelhos, as mulheres sempre estavam ali com Jesus, e isso nos dá também um exemplo quando a gente fala de mulher cristã, né? Então, hoje aqui na nossa conversa, posso até deixar um conselho para as jovens, né? Que se preocupem mais no serviço com o Senhor, se preocupem mais em agradar a Deus, se preocupem mais em buscar a Deus, que Pedro diz que isso é o que importa, é a beleza interior. Não que eu não vá me cuidar da minha beleza também, o exterior, né? Cuidar bem do meu cabelo, cuidar bem da minha saúde, do meu rosto, dos meus dentes, para ter um sorriso agradável, né? Isso é importante. O meu marido com certeza vai gostar de chegar em casa e me ver bonita, arrumada, sorrindo, né? Bonita aos olhos dele, né? Que eu sempre digo, não tem ninguém é feio, cada uma tem a sua beleza particular. Mas o mais importante não é eu estar na frente do espelho, olhando se tem alguma ruga, como é que está um pezinho de galinha aqui, outro ali, né? Se engordei mais, se não. Mas é me preocupar com o meu interior, o meu serviço com o Senhor, porque isso vem externar. E eu me torno bela, como diz o livro de Elizabeth George, né? Bela aos olhos de Deus. Bela aos olhos de Deus. Inclusive, queria fazer menção que eu tinha vontade de ler esse livro, mas a irmã Rosângela, às vezes a gente conversando, a senhora falou, me emprestou 2 livros, não foi isso? E eu devorei aqueles livros, e seria uma recomendação boa, né, irmã Rosângela, para as irmãs que estão nos ouvindo e as jovens também. Esse livro é Elizabeth George, né, o nome dela. Bela aos olhos de Deus. Eu já vi outro livro dela também, e eu esqueço agora. Eu li já uns 2 ou 3 livros dela, mas esse livro para mim foi muito importante. E tinha algo que ela falava nesse livro que eu não dava muita atenção. Era, antes de começar o seu dia, entregar ao Senhor as pequenas coisas do seu dia a dia, porque a gente tem muita coisa para fazer, né? A mulher moderna, ela tem, exerce diversas funções, né? A irmã Rosângela já falou aqui de como ela tem o trabalho dela, ela é mãe, ela é avó, né? Eu sou mãe também, sou dona de casa, e geralmente, no meu caso, não tenho ninguém que me ajude em casa, a irmã Rosângela também, é só ali com as pessoas de casa mesmo, a gente se ajuda, né? E nisso tudo, a gente precisa entregar ao Senhor os nossos dias. Eu estava conversando com minhas irmãs essa semana, a gente se encontra pouco, mas o WhatsApp tem essa função de nos, né, a gente poder se falar. Então a gente tem um grupo, só as irmãs, eu disse para elas, a gente tem que aprender. Eu lembrei desse livro, Bela aos olhos de Deus, a entregar ao Senhor. Precisamos aprender a entregar ao Senhor pequenas coisas do dia a dia. E muitas vezes eu tinha 10 coisas para fazer, e foi depois desse livro que eu comecei a pensar mais sobre isso. Eu tenho 10 coisas para fazer no tempo de 5.
o meu tempo só dá para fazer 5, mas eu tinha 10 coisas para fazer. Então eu olho para a mulher de Provérbios 31 e eu digo, meu Deus, estou muito distante, porque a Bíblia diz, né, voltando para ela é a mulher excelente, diz que ela, as irmãs que quiserem acompanhar em Provérbios 31 a partir do 10, mas diz que ela no versículo 15, ela busca lã e linho e trabalha de boa vontade com as suas mãos. É como um navio mercante que traz de longe o seu pão. Anda de noite e se levanta e dá mantimento à sua casa e tarefa às suas servas. Ela tinha servas. Mas ela se levantava cedo e dava tarefas às servas dela. Veja que ela... E a Bíblia diz que ela não come o pão da preguiça. Veja que ela não dizia assim, eu tenho empregadas, eu posso me acordar mais tarde e elas já sabem o que vão fazer. E ela não, ela se levantava cedo, dizia, você vai fazer isso, isso, isso. Gerenciava, né? Gerenciava. Ela se preocupava com a manutenção da sua casa, com o mantimento. Ela também, a Bíblia diz que ela estende a sua mão ao necessitado. Então, era uma mulher que tinha muitas atividades. Não cuidava só da sua casa, não. Cuidava do próximo. Do próximo. A Bíblia diz que ela via uma herdade, né? Um pedaço de terra, vamos dizer assim, comprava, né? Examina uma herdade, versículo 16, lindo, né? E adquire, planta uma vinha com o fruto de suas mãos. Veja que ela se preocupa em negociar, em ajudar o seu marido. Mas a prioridade dela, logo cedo, não foi a herdade, foi a casa, não é? Então, aí eu lembrei de Elizabeth George, que foi que ela falou nesse livro, né? Que foi uma dica da irmã Rosângela, eu amei muito, que a gente precisa de manhã logo cedo dizer ao Senhor, Senhor, eu tenho isso para fazer. Me dê força, Senhor, me dê sabedoria. Faça com que meu tempo dê para fazer isso. Me dê energia física, que a gente precisa, né? De energia física, saúde, Senhor. Eu preciso entregar ao Senhor esse dia. Quando chega no final do dia que a gente está exausta, e às vezes eu estou em casa, sento no sofá, depois de chegar com os meninos da escola que eu costumo buscar, por volta de 6h40, quase 7 já. E se não vou para o culto, eu sento e faço assim, respiro fundo, digo, eu consegui. Ainda tem um jantar, né? Eu consegui. Eu vejo que foi a mão de Deus. Então, a mulher cristã moderna, sim, tem muitas atividades, mas com a ajuda do Senhor a gente consegue. Não é verdade, irmã Ângela? E isso que você disse, da prioridade ao devocional, isso também é um exercício que eu já observei, nos ajuda a não sermos uma mulher estressada, uma mulher irritada, uma mulher que não sabe recepcionar bem, né? Porque quando eu me dedico, faço logo o meu devocional, mesmo com pouco tempo, às vezes eu estou na cozinha e estou ali, parei ali quando acordei, pouco tempo, não deu, mas eu ainda queria conversar mais com o Senhor. E às vezes você sai conversando, às vezes, Oscar diz, está conversando sozinha? Não, estou conversando com Jesus. Por quê? Isso lhe traz aquela paz, aquela tranquilidade, equilíbrio para o dia. Equilíbrio do dia. Aí lá na frente acontece algo, às vezes um filho seu liga para você, tá com um problema, tá querendo uma resposta, aí você tá com aquela calma, aquela tranquilidade de você ensinar. Calma, espera, Deus dá a resposta. Mas se você levantar já preocupada em correr, se arrumar, trabalhar isso e esquecer do Senhor, isso é um perigo. Aí o dia vai todo mal, né? Quando chega no final, como você disse, a missão não foi cumprida, né? Eu não consegui, porque eu ainda estou com metade das tarefas e ainda estou por cima soberbada, atarefada, estressada, irritada, né? Acontece alguma coisa, aí o marido está trabalhando. Quando você já conversou com o Senhor, você tem aquele equilíbrio dele chegar, você receber, para depois, quando ele estiver mais tranquilo, você também processa como vai falar e conta de outra forma, né? Para ser uma mulher sábia, né? Para ser uma mulher sábia, procurar o momento certo de falar, né? Até com o esposo. Porque senão a gente... E a gente pode, como a Bíblia diz, né? A mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola destrói com suas próprias mãos. Então, às vezes, a gente está tão afobada que pode destruir um momento, destruir a própria casa com as nossas atitudes. Eu tenho um exemplo bem rápido que eu vou contar e que é bem interessante. Um certo dia eu saí com os meus filhos e um dos meus filhos foi dirigindo o carro. E Oscar, ele sempre tem um cuidado, né? O zelo no carro. E nós fomos para um culto. E ele não deixou o carro no freio de mão e deixou assim numa subida. O carro desceu um pouco, arranhou a porta, parte assim,
Mas eu vi a parte boa, que foi em uma ladeira, Deus ajudou, o carro não entrou numa loja que parou assim bem na frente, na porta, então não teve prejuízo. Eu vi esse lado bom. Terminou o culto, os irmãos vieram dizer, e o que foi dirigindo, dos meus filhos que foi dirigindo, ele se apavorou, ele pensou logo, e painho? Eu digo, calma, ninguém conta nada desde que eu conto, se acalme. E fomos para casa, o importante tinha sido o que eu tinha recebido no culto. E eu deixei para lá. Carro, eu penso assim, isso é perecível, Deus dá outro, isso é o mínimo. E fomos para casa, cheguei em casa, não disse nada, né? Dormi. No dia seguinte, aí ele ia precisar do carro, aí eu disse a ele, ontem à noite, aí contei, né? Mas foi uma besteirinha, só um arranhãozinho que tem lá, nada demais. Por isso que eu não lhe disse ontem à noite. Porque eu sabia, se eu dissesse, ia prejudicar o sono dele, ele ia querer descer, ia querer ver o carro. Então, pra quê? Perder uma noite de sono por besteira. Esse foi meu raciocínio. E deixei. Aí, no dia seguinte, ele desceu, olhou o carro e depois ele subiu. Quando você disser que tem uma batida, eu já sei, foi perda total. Porque aquilo ali, você disse, foi só uma arranhãozinha. Mas eu disse, a minha intenção foi não lhe aperrear, não foi ele deixar você sem sono. Isso é besteira, depois se conserta. Então, eu acho que a vida tem que ser assim. Não pode a gente... E esse é o nosso papel de mulher. Fazer as águas baixarem, né? Quando o copo quer transbordar, a mulher não pode chegar e botar mais uma gotinha de água. E sim, tentar secar mais o copo. Esse é o papel da mulher cristã. A Bíblia diz que palavras ditas ao seu tempo são como maçãs de ouro em salvas de prata. Aí eu fico pensando, que coisa preciosa, né? Veja se, pegando esse exemplo da irmã Rosângela, se ela tivesse falado assim que ele saísse do culto, né? Porque o pastor sai do culto já com tanta coisa para resolver, né? Coordenando a área e tanta coisa, então ia ficar um clima difícil, né? Até dentro do carro, voltando para casa. Ela esperou e depois falou, e com certeza ele recebeu a notícia muito mais leve, né? Recebeu, sorriu, depois se viu. Então, palavras ditas ao seu tempo, procure, mulher de Deus, né? O momento certo de falar, não é esconder do seu marido, não entenda que é esconder, não. Mas, pelo contrário, esperar o momento certo, né? E também não precisa demorar muito e dizer, um dia eu conto, não. Conte, precisa conversar. Agora, no tempo certo, a palavra vai ser uma coisa preciosa. Se você falar tudo que vem na sua mente, na hora que você pensa e joga logo, pode causar um problema. Então, a gente precisa desse equilíbrio para falar, porque a mulher, convenhamos, né, irmã Rosângela, a gente fala mais um pouquinho do que os homens. Existe até uns dados aí, uma estatística da quantidade de palavras que a mulher fala mais do que o homem. Eu não me lembro, meu marido sabe. E dizem que a gente fala mais. Eu acho que a gente fala mais. Mas isso não quer dizer que a gente precisa soltar palavras de forma sem nenhum propósito, né? A gente realmente pode até falar mais, a gente conversa mais do que os homens, a gente sempre tem algo a conversar, isso não tem nada de errado nisso. Agora, para falar certas coisas, a gente precisa de sabedoria, né? E essa mulher, como a gente não pode deixar de falar dela, a mulher de Provérbios 31, era uma mulher muito sábia. A Bíblia diz que a força e a glória são as suas vestes, e ela ri-se do futuro. Abre a boca com sabedoria, e a lei da beneficência está a sua língua. Veja que ela abre a boca com sabedoria. Agora continuando o exemplo da irmã Rosângela, vai a irmã Rosângela chegar e dizer, olhe, o seu filho fez uma besteira. Ele não ia dormir. Não ia dormir, ia ter um problema. Essa foi a minha preocupação. Ele não vai dormir, se preocupar com coisa fútil. Então, a Bíblia fala de tudo, né? A Bíblia fala de tudo. Irmãs, não pensem em procurar padrões fora da palavra de Deus. Olhe, desde o Gênesis ao Apocalipse, vamos encontrar exemplos de mulheres cristãs. Então, a mídia tem mostrado padrões, não é isso, irmã Rosângela? De mulheres que não são cristãs, e as mulheres cristãs estão querendo ir atrás desses padrões. São padrões que não servem para nós. O padrão da mulher cristã está na palavra de Deus, não está fora dela. Então, se a gente lê a palavra de Deus, a gente encontra Débora, a gente encontra Ana, a gente encontra Ruth. Maria, né? Maria é exemplo. Eu acho lindo quando a Bíblia diz, né, Maria observava o desenvolvimento de Jesus e quando as coisas aconteciam, ela guardava tudo no seu coração. Em silêncio. Então, em silêncio. E ela ia confirmando aquilo ali que Deus tinha falado com ela, né? Eu acho lindo. Isso nos dá um exemplo de sabedoria também. Não ser aquela mulher que abre a boca em todo canto e conta tudo e fala tudo, né? Mas ser prudente, né? Faz parte da prudência, né? Da prudência.
É a palavra de ordem para nós. Precisamos ser prudente, não é fácil, não é? Que às vezes na hora do calor, né? Agora, continuando na mulher de Provérbios, que eu acho linda, é o 21, assim, para os nossos dias, os dias de ansiedade, dias de estresse, eu acho lindo que diz: não temerá por causa da neve, porque toda a sua casa anda forrada de roupas dobradas. Eu acho lindo. É uma mulher confiante, não é uma mulher ansiosa. Ela confiava em Deus, ela sabia que o futuro da casa dela estava nas mãos de Deus, tudo ia dar certo. E o que ela tinha de fazer já tinha feito. Já. Então, o resto... Esse é o nosso papel, fazer e confiar em Deus, né? E não ficar ansiosa, estressada, porque tem pessoas que têm o problema e não se cala, né? E lembrei agora de Provérbios, onde diz que é melhor estar num lugarzinho apertado, né, com águas turvas, do que estar numa casa ampla com uma mulher rixosa. Então, essa mulher aqui, ela confia em Deus, ela sabe que ela é diligente, ela sabe que ela é proativa, ela sabe que ela não come o pão da preguiça. Então, por isso que ela é tranquila, ela é confiante. Eu faço a minha parte e o resto Deus proverá. Então, Deus cuida de tudo. E eu acho isso lindo e digno de ser copiado. É verdade. Então, irmãs, eu acho que a gente precisa focar nos exemplos, né, da Bíblia. A gente está chegando ao final desse momento que estamos aqui, né, irmã Rosângela? Então, irmãs, ouçam o que a palavra de Deus diz. Não ouçam o que as vozes das ideologias dizem, não é? Se existe algum movimento, se existe algum pensamento que foge da palavra de Deus, eu aconselho as irmãs não darem ouvidos a esses aconselhamentos, né? Eu tenho certeza que a Bíblia tem exemplo para tudo, para esposa, para mãe, para mulher, como a irmã Rosângela bem pontuou aqui, aquela mulher de negócios mesmo, que negocia, que tem um trabalho fora. A Bíblia fala de tudo. Só Provérbios 31 fala muito sobre isso. Mas temos, ao longo da Bíblia, exemplos, e a gente tem que saber, irmãs, que o nosso padrão, o nosso tema hoje foi o papel da mulher cristã no mundo moderno. No mundo moderno, nosso padrão é bíblico. A partir do momento que eu me afasto da Bíblia, aí as coisas desandam em casa, não é? No nosso relacionamento com o nosso esposo, com nossos filhos, até com a família do esposo, né? Com sogra, sogro, cunhados. A gente precisa focar no padrão da Bíblia. Eu tenho certeza que se as irmãs continuarem a ouvir a palavra de Deus e seguirem os exemplos bíblicos, com certeza seremos prósperas, não é? Seremos mulheres prudentes e virtuosas. Não é fácil, mas não é impossível. Agora, o caminho mais fácil, muitas vezes, o final não é bom. Então, às vezes, a gente relaxa, não é? Porque eu costumo dizer que ser dona de casa, ser mãe e tentar, né, copiar os padrões bíblicos não é fácil. Mas, porque requer sacrifício. Mas esse sacrifício, com certeza, resultará em grandes benefícios. Grandes benefícios para a sua vida como mulher de Deus, mulher esposa e como mãe. Então, que Deus abençoe as irmãs, que Deus ajude as irmãs e que esse dia não seja apenas lembrado como um dia comercial, mas que a gente venha pegar esse dia e como um Dia Internacional da Mulher e pegar todas essas comemorações e voltar nosso pensamento para a palavra de Deus. Então, não ir por ideologias feministas que estão mudando a cabeça das mulheres, mas pegar tudo isso e vou convergir todos os meus pensamentos à palavra de Deus e com certeza Deus nos abençoará. Verdade, eu também quero agradecer esse momento que eu acredito que foi proveitoso, né? Não só para nós duas, mas para as pessoas também que estão nos vendo, nos ouvindo e que leia mais a palavra de Deus, viva mais a palavra de Deus, que isso é importante, né? E como Marcilene disse, que o Dia Internacional da Mulher seja todos os dias, né? Se ame mais, se valorize mais. Hoje a gente vê a mulher se desvalorizando, né? Mas é sempre bom lutarmos por isso, porque nós temos um valor, nós somos importantes, nós somos geradoras da nação, nós somos geradoras da humanidade. Então, quando você pensa nessas coisas, você sente qual é o meu papel, né? O que eu estou fazendo aqui? Por que eu vim para cá? Então, isso é fundamental. E a Bíblia, ela nos valoriza, a palavra de Deus, ela nos exalta como mulher, como escolha de Deus, né, para gerar
à humanidade. E eu agradeço a Deus, eu amo ser mulher, eu louvo a Deus porque Ele me fez mulher. E eu não queria outro papel, a não ser esse mesmo, de mulher, de ser mãe de muitos filhos. Eu sempre costumo dizer que eu queria ter 10, mas Ele me deu 6, está muito bom. Então, eu estou amando ser vó. E agora o meu pedido é ser bisavó, tataravó. Eu quero ver uma geração, mas eu quero ver a minha geração entregue nas mãos do Senhor, dedicada ao Senhor. E para que eu veja isso, eu sei que a minha responsabilidade é muito grande. Eu tenho que me dedicar cada vez mais ao Senhor e buscar dar exemplo. Mas eu louvo a Deus por esse momento. Quero também aproveitar mais uma vez parabenizar a irmã Judite e a irmã Cristiane pelas mulheres que são nas nossas vidas, né? E agradecer esse espaço, agradecer a confiança de irmã Judite, do pastor Ailton, e dizer a ela que nós somos suas observadoras fiéis e procuramos seguir os seus passos, como também, em primeiro lugar, né, a palavra de Deus, mas a gente vê que ela está espelhada aqui também, né? Ela está dentro desse padrão, então vale a pena seguirmos, né? Deus abençoe a todas e parabéns a todas as mulheres.